Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se você não tiver inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações e deixe o seu like. Um cavalheiro começara a atravessar uma movimentada rua de uma grande cidade, quando uma senhora o puxou pelo braço e lhe disse: "Olhe, a luz está vermelha. Mas veja, o povo está atravessando a rua. Não olhe para o povo", disse a mulher, "olhe para a luz e siga. Olhai para mim. E sede salvos, vos todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro." Isaías 45, 22. Venha comigo, leitor, olhemos para aquele monte. Sim, ali está uma cruz, e nela, pela fé, vemos alguém sendo crucificado, Jesus Cristo. Por quê? Porque devia este ser inocente, o único Filho de Deus Altíssimo, sofrer e morrer deste modo tão terrível? Um sacrifício de amor. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. O amor de Deus e de seu Filho pelos pecadores levou Jesus Cristo ao sacrifício, por ser esta a única maneira de redimir a raça humana e dar-lhe a possibilidade de salvação. O pecado alienou, separou o homem do seu Criador e o desqualificou para o reino celeste. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vos e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vos para que não o ouça. Isaías 59, 2. Desde quando existe o pecado no mundo? Desde o momento em que nossos primeiros pais, Adão e Eva, desobedeceram à ordem divina e seguiram a sua própria vontade, comendo do fruto proibido. Gênesis 2:17. Como consequência do pecado, que aconteceu? Os pais da raça humana ficaram sujeitos à morte, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. A quantos passou a sentença de morte? A todos. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5:12. A morte é a coroa dos males consequentes do pecado. Com ela herdamos também o mal de estar separados de Deus e privados de seus favores. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 13:23. Consentindo em desobedecer, o homem torna-se inimigo de Deus e escravo do pecado. Posso por mim mesmo sair desta terrível condição? A Escritura pergunta e responde: pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Jeremias 13:23. É-me totalmente impossível sair desta condição sem ajuda. Deixado à mercê da minha sorte, estaria sem esperança. Jesus é a solução. Quando o anjo apareceu à Virgem Maria, anunciando o nascimento de Jesus, ele disse: "E lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos pecados deles." Mateus 1:21. O nome Jesus significa Salvador. Mais tarde o próprio Jesus tornou clara a sua missão neste mundo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas 19:10. Pense neste mundo no pior que você puder. Pense nas piores pessoas que já viveram nele. Pense nos pecados e impiedades das pessoas que estão vivendo agora. Pense na covardia, impureza, orgulho, injustiça, tão naturais a todos nós. Este mundo está cheio disto, e estaríamos todos perdidos se não fosse o amor de Deus. Sim, este ímpio, pecador e perverso mundo é amado por Deus. Ele ama a você, ele ama a todas as pessoas, não porque são pecadoras, mas apesar de serem pecadoras. Ele viu nossa necessidade, nossa desesperadora condição e enviou o seu Filho, que se ofereceu para nos redimir. Que boas novas! Por isto o anjo disse aos pastores: "Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor." Lucas 2:10 e 11. Deus deu seu Filho ao mundo, a você e a mim. Jesus não hesitou em vir para sofrer a nos salvar. O inocente morre pelo culpado, carregando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados. 1 Pedro 2:24. O inocente Filho de Deus assumiu a nossa culpa, tomou sobre si os nossos pecados. Isto ele fez por todos os homens. Tendo Jesus tomado sobre si a culpa do homem, sofreu também o castigo do pecado, a morte. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15:3. A morte do Senhor foi substituinte.
Ele morreu em nosso lugar. Jesus pagou a nossa pena, na cruz, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. 1 Pedro 2:24. O pecado é uma realidade e altamente ofensivo a Deus. Fosse ele coisa sem consequência, e não teria sido necessário que o Filho de Deus morresse para expiar a culpa do homem. A Escritura diz que pecado é a transgressão da lei de Deus. 1 João 3:4. Somos perdoados e salvos quando cremos em Jesus como nosso Salvador e recebemos, pela fé, a sua justiça. Contemplemos novamente o quadro desse alguém que está ali na cruz. O imaculado Filho de Deus. A carne lacerada pelos açoites. Aquelas mãos tantas vezes estendidas para abençoar, pregadas ao lenho. Aqueles pés tão incansáveis em serviço de amor, cravados no madeiro. A régia cabeça ferida pela coroa de espinhos. Aqueles trêmulos lábios entreabertos para deixar escapar um grito de dor. E tudo quanto sofreu, as gotas de sangue a lhe correr da fronte, das mãos e dos pés. A agonia que lhe atormentou o corpo e a indizível angústia que lhe encheu a alma ao ocultar-se dele a face do Pai. Tudo fala a cada filho da família humana, declarando: é por você que o Filho de Deus consente em carregar esse fardo de culpa. Por você ele destrói o domínio da morte, e abre as portas do paraíso. Ofereceu-se a si mesmo na cruz em sacrifício, e tudo isso por amor a você. Ele, o que leva sobre si os pecados, sofre a ira da justiça divina e torna-se mesmo pecado por amor de você. Seu sangue nos trouxe a redenção. Com a morte de Cristo na cruz temos perdão dos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 19. Libertação da escravidão do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. O favor de Deus, reconciliação. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, foste aproximados pelo sangue de Cristo. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Efésios 2:13-16. Vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. O direito de entrar no reino de Deus. Então dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25:34. Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e tua casa. Atos 16:31. Crer em Cristo é crer no Filho de Deus como divino humano Salvador do homem, e nossa única esperança é aceitá-lo como Salvador pessoal, recebendo-o no coração e lhe consagrando a vida. É submeter-lhe a nossa vontade e dispor-nos a fazer tudo o que lhe é agradável. E não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. E o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14:6. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Hebreus 2:3.